E para falar sobre o desalento e o desemprego no Brasil, está aqui o César Andacu, que é economista do Diese. Boa noite, César. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Boa noite, Ana. Obrigado. Para a gente falar sobre, infelizmente, esses dados preocupantes que foram divulgados esta semana, César, o desemprego e o desalento, eles somados, eles afetam de que forma a economia como um todo no país? Mas antes de você responder essa pergunta, eu gostaria que você explicasse o que seriam, né, essas pessoas desalentadas. Para começar, a gente tem essa diferença de quem é o desempregado do desalentado. O desempregado é aquela pessoa que não tem uma ocupação, não está trabalhando, só que ela está fazendo uma procura ativa, que a gente fala, por um posto de trabalho. Então, essa pessoa entrega um currículo, vai numa agência de emprego. Ela não fica parada, sempre está ali querendo ver em movimento alguma oportunidade ali no mercado de trabalho. É o que a gente fala, de uma forma ativa, ela está procurando esse emprego. Sim. O desalentado já é uma pessoa que também não tem emprego, mas em algum momento ela desistiu dessa procura. E essa procura, ela acaba desistindo por desânimo, principalmente por desânimo, por não ter como, a condição, muitas vezes, por exemplo, de você não tem emprego, não tem dinheiro para pegar uma condução, para ir até uma agência, enfim. Que no Brasil ainda é muito caro você procurar emprego, você acaba gastando com transporte, alimentação, para passar o dia fora, né, da sua residência para procurar um emprego, você tem um gasto com isso. Então, muitas vezes a pessoa deixa de procurar, mesmo precisando, porque não tem como arcar com isso. E tudo é um gasto, né, César? Porque a gente, hoje em dia, tem a questão da tecnologia, a internet. Você pode enviar o seu currículo através deste e-mail, mas se você não tem internet, não tem acesso a uma lan house, por exemplo, você não consegue fazer esses envios, né? Sim, e quando a gente tem um período de crise muito longo, a questão do desânimo é muito forte. Que a pessoa que recebe as negativas tantas vezes, ela acaba não tendo confiança. A gente viu aí na reportagem, né, uma pessoa que ela não tinha dinheiro para pegar a condução, para procurar emprego, e também um dos entrevistados aí 3 anos sem ter um trabalho fixo. Então, é um fator, né? São fatores que dão desânimo, né, Sim, e pior ainda é que quando a pessoa fica muito tempo fora do mercado de trabalho, ela ainda vai ter mais dificuldade para se reinserir, por essas mudanças que vão tendo de tecnologia, de conhecimento, né? Então, também a questão da atualização da pessoa, do conhecimento. E são exigidos mais experiência também, desse tempo que a pessoa fica parada, né, César? Sim, ela tem essa exigência da pessoa se movimentar, né? Então, eu volto àquela pergunta inicial, então, o desemprego mais o desalento, eles somados, eles então, acabam afetando de que forma, né, a economia como um todo no Brasil? E a gente está falando, basicamente, né, cerca de 13 milhões de desempregados no Brasil, como a gente viu na reportagem, quase 5 milhões de pessoas em desalento. E ainda tem outro número que é de aproximadamente 6 milhões de pessoas que estão trabalhando menos de 40 horas por semana e declararam que gostariam de trabalhar mais. Então, quando a gente olha esses três conjuntos de pessoas, a gente vê uma força de trabalho, um potencial que não está sendo utilizada pela economia. As pessoas poderiam estar trabalhando, produzindo, né? Buscando a sua própria sobrevivência e não tem como. Né? E César, esse quadro, ele acaba tendo relação com a reforma trabalhista? Essa situação que a gente chegou está ligada à crise econômica, eu diria, mais diretamente. Nos últimos 3 anos, principalmente, que uma série de erros da política econômica nos trouxe a essa situação e foi vendido que a reforma trabalhista ajudaria. E ela não estamos vendo isso, infelizmente. Na verdade, ela só vai piorar a qualidade dos empregos, das ocupações, o que a gente tem visto em algumas áreas. Mais precarização, né, nos trabalhos. Algumas ocupações que são informais, né, um pouco de aumento de trabalho que a gente tem visto é informal. Então, a reforma trabalhista não é a saída para isso, só o crescimento econômico é a saída. E César, essa quantidade de desempregados e desalentados, ela já era prevista? Até mesmo quando houve a criação da reforma trabalhista, já imaginou-se chegar num número tão grande? Não. O que a gente foi acompanhando de que em algum momento isso poderia chegar, por essa sucessão de medidas da política econômica que foram piorando a crise. Então, a gente não conseguia, a economia ia caindo, né, se deteriorando, a gente não viu o fundo do poço, foi vendida a reforma trabalhista como uma saída, mas que isso não aconteceu.
E aí, infelizmente, a gente vê que não é algo que vai acontecer, porque a gente só está vendo retiradas dos direitos ao invés de todas essas conquistas que os trabalhadores conquistaram, né, César? Exato, é a perda de direitos, é exatamente isso. A reforma trabalhista vem para retirar direitos, piorar a qualidade do emprego, sem ajudar no crescimento econômico, que aí é a necessidade do investimento público para puxar a economia e aí sim gerar postos de trabalho. Perfeito. Bom, infelizmente, né, os dados não são bons, mas a gente acaba criando uma esperança de que os próximos, né, os anos, enfim, isso melhore, né, porque precisa melhorar, né, César? Sim, a gente tem um evento importante agora em outubro, que são as eleições, que vai definir, né, o rumo do país nos próximos anos. Perfeito. Obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Imagina, obrigado. E sexta-feira tem mais GESE aqui no seu jornal. Obrigada mais uma vez, César.